Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Ronaldo, nosso querido intérprete, para o nosso bate-papo, sobre Revolução Industrial Inglesa, Vamos falar aí de alguns aspectos sociais. É sabido por vocês, que a revolução ela é um processo contínuo, começou lá na Inglaterra no século XVIII e que ainda está em desenvolvimento, O desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento de novas tecnologias, ele acontece no nosso dia a dia. E é claro também que essa revolução industrial não altera somente o processo de fabricação, ela vai alterar também outras relações. E a gente vai dar aí uma olhadinha nessas relações sociais que se alteram, Como que isso fica com a Revolução Industrial. Afinal de contas, a Revolução Industrial provoca um êxodo rural, As famílias deixam a zona rural, vêm para a zona urbana, A Revolução Industrial e o processo de urbanização caminham juntos, Quanto mais industrializado é uma sociedade, mais urbana é essa sociedade. E é claro que aí nós vamos ter as relações sociais, as relações de poder também se alterando, Vamos dar uma olhadinha aqui no objetivo, Identificar as principais características da Revolução Industrial em seus aspectos sociais e urbanos, Ela vai mudar aí a sociedade, ela vai propiciar um desenvolvimento da urbanização, da verticalização da cidade, o surgimento de bairros operários, por exemplo, essa Revolução Industrial traz para a gente. Então aqui, você sabe o que significa proletariado? Bem importante a gente pegar essa palavra e entender a palavra proletariado, Vai aí surgir com a Revolução Industrial e muito utilizada nos dias de hoje. Você com certeza vai ler sobre proletariado no teu vestibular, no teu Enem, algum texto que traz aí esse termo. Então vamos dar aqui uma olhadinha, A palavra proletariado provém do latim proles, que significa filhos, descendência, Esse termo foi utilizado para designar a classe trabalhadora. Então vamos entender proletariado como classe trabalhadora, Que obtinha seu sustento a partir de sua força de trabalho, que obtinha o seu sustento a partir da venda da sua força de trabalho. Com a Revolução Industrial, esse trabalhador ele deixa de ser dono daquilo que ele produz. Ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Essa massa de trabalhadores urbanos a gente vai chamá-la de proletariado, Então é um termo para aí designar essa classe trabalhadora, Geralmente os operários tinham muitos filhos, que trabalhavam desde cedo para auxiliar no sustento da família. Então veja aí a importância da palavra e a relação que ela tem. Problematização, A indústria paranaense ela é diversificada, uma das mais importantes indústrias do Brasil, E tem apresentado um crescimento significativo, como mostra a notícia a seguir. Então veja só, Indústria paranaense cresceu 11,5% em relação a janeiro de 2020. Então mesmo aí em períodos de pandemia, a indústria conseguiu apresentar um crescimento significativo, 11,5%. Trago essa pergunta aqui, Você considera esse crescimento bom para o Estado? Atualmente, no que o crescimento da indústria paranaense pode interferir na sua vida? Então é óbvio, pessoal, que esse crescimento da indústria paranaense é algo positivo para todos nós, Gera emprego, gera renda, E como que ele interfere na sua vida, Faça essa reflexão, converse aí com os teus colegas, com a tua família, da importância, do crescimento da indústria no Paraná e no Brasil como um todo. Então aqui, a cidade industrial de Curitiba, conhecida por SIC, Apesar do nome, é um bairro da capital paranaense, Cidade Industrial de Curitiba, A gente conhece por SIC, E ela é um bairro, surgiu na década de 70, ali por volta de 1970, como um indutor do desenvolvimento industrial do município de Curitiba, Então essa criação de bairros operários,
Estudar a revolução, né, em seus aspectos sociais e urbanos, é compreender como a industrialização vem, ao longo dos anos, impactando na nossa história. Então, esse processo, né, de industrialização pelo qual a capital paranaense passa, né, ao longo da sua história, intensificado na década de 70, fazendo uma relação, nós tivemos aí a geada negra, né, por volta na década de 70, o que traz um impacto muito grande para a capital paranaense, né? Essa geada que ocorreu principalmente no interior do estado afetou a produção cafeeira, o que provocou a vinda, né, de famílias de trabalhadores do interior do estado do Paraná para a capital em busca de serviço. Então, esse processo de industrialização muito intenso na região de Curitiba por volta da década de 70, e a gente consegue exemplificar esse processo, né, como, por exemplo, o bairro, né, Cidade Industrial de Curitiba, que surge aí na década de 70. Né? E os trabalhadores, né, sendo expulsos de suas terras, lá na Inglaterra, pela lei de cercamentos, os trabalhadores migram para as cidades, né? Lá eles efetuaram diversos trabalhos, porém não havia uma legislação que garantisse os direitos. Havia aí longas jornadas de trabalho, né? Os livros trazem aí jornadas de trabalho entre 16, chegando a 18 horas diárias, e não havia, né, para esses trabalhadores ingleses, no início da Revolução Industrial, os direitos trabalhistas, né, guardados ou salvaguardados aí pela Constituição, por um código que garantisse a esses trabalhadores os seus direitos trabalhistas, né? Vossa Alteza Fábrica, né? Então aí mudando também, né, a cidade, mudando o visual da cidade, as fábricas, né? Como existe aí nas nossas cidades, existe na sua cidade, as fábricas que mudam, que alteram, né, o cotidiano da cidade, alteram o visual, esse processo de urbanização. Enormes construções de alvenarias, né, em que em seu interior ficava a caldeira, o vapor e a escuridão, né, os ambientes insalubres na origem da Revolução Industrial. Por conta da fuligem, do carvão e do excesso da umidade do vapor, eram locais insalubres, ou seja, não apresentavam condições adequadas, né, para os trabalhadores. Então a gente tem aí esse aspecto social a se observar durante a Revolução Industrial. Hoje nós sabemos que a legislação garante, né, que as condições de trabalho não sejam insalubres. Mas nós estamos falando da Inglaterra no final do século XVIII, onde não havia uma legislação trabalhista e não havia uma preocupação, né, de fato com a saúde dos trabalhadores, né? Então aí você sabe o que significa insalubre, né? Insalubre significa sem condições adequadas, né, ou condições nocivas, prejudiciais à saúde do trabalhador. Então aqui uma atividade, olha só, né? O gráfico ao lado mostra a taxa de urbanização do Paraná. Então percebam, né, a taxa de urbanização do Paraná. Que relações podemos estabelecer entre industrialização e urbanização? Então percebam aqui em azul significa a população urbana e em vermelho a população rural. O que a gente entende no gráfico, né? O aumento dessa população urbana ao passo que há uma diminuição da população rural. Então aí quais relações nós podemos estabelecer entre industrialização e urbanização? E a gente já corrige a nossa atividade.
Pessoal, vamos corrigir, né, a nossa atividade. Então, a partir do gráfico que mostra o crescimento da população urbana enquanto a população rural diminui no estado do Paraná, quais relações nós podemos estabelecer entre industrialização e urbanização? Então, trago aqui uma das consequências da Revolução Industrial é a intensificação do processo de urbanização, né? Os altos índices de urbanização. A população urbana aumenta ao passo que a população rural decresce, diminui, né? Como pode ser observado no gráfico. O processo de urbanização do Paraná é intensificado a partir da década de 70, né? Quando houve, né, um evento climático conhecido como geada negra que afetou a produção, né, agrícola do Paraná, principalmente no interior do estado do Paraná, deslocando essa população que não encontrava mais trabalho na agricultura para os grandes centros urbanos, principalmente de Curitiba e região metropolitana, né, fazendo com que aumentasse a taxa de urbanização do estado. Mas será que essas cidades, né, estavam aí prontas para receber essa população, né, essa população urbana que crescia cada dia e que vem crescendo, né? Será que havia condições de saneamento básico, né, de moradia, de transporte, para que as grandes cidades absorvessem essa onda migratória, né, que existiu com a Revolução Industrial, das pessoas saindo da zona rural e vindo para a zona urbana? Precisamos refletir também sobre essa questão. Então, aqui, ó, mudanças no trabalho, né? Então, o artesanato, então, antes da Revolução Industrial, grande parte, ou quase toda a mercadoria era feita à mão, né? Os trabalhos artesanais. Geralmente, o artesão trabalhava em sua própria oficina, com as suas próprias ferramentas, e ele era dono do produto final. Então, se ele produzia uma peça de lã, além dele conhecer todo o processo produtivo, né, dessa lã, dessa peça de lã que ele está fazendo, ele trabalhava na sua oficina, ele era dono das suas ferramentas e ele era dono do produto final. Percebam que isso vai se alterar com a Revolução Industrial. O trabalhador urbano, ele não é dono das ferramentas, né? Ele estabelece uma relação, ele vende a sua força de trabalho para o dono da fábrica e o trabalhador também não vai ser dono do produto final, que pertence ao dono da fábrica. Então percebam aí essas consequências, essas alterações que nós vamos ter nas relações de trabalho, né? O artesão, portanto, ele era dono do seu trabalho, do seu produto, das ferramentas e da matéria-prima, né? Você faz ou conhece alguém que faz artesanato? Muito comum, né, nas cidades, as pessoas que fazem artesanato. Você provavelmente tem alguém na sua família que produz artesanato, né, produz esses produtos aí de forma artesanal. Então aqui, ó, o trabalho realizado com o uso de máquinas manuais, daí a gente fala da manufatura, né? Geralmente o trabalhador era dono da oficina e realizava o trabalho ainda com as suas ferramentas e matéria-prima. Então a gente vai deixando o trabalho artesanal, a gente vai introduzindo, né, essas ferramentas, essas máquinas manuais. Manufatura, diferente de maquinofatura. O início do processo de divisão e especialização do trabalho. Então, o trabalhador ele não fica mais conhecedor de todo o processo produtivo, né? Nós vamos ter aí algumas divisões nesse processo de produção, né? Surgimento dos proprietários de manufatura e de trabalhos assalariados, né? Então, esse artesão começa a investir na fábrica, começa a investir na oficina, né? Contratos aprendiz em troca de um salário, e a gente vai começar aí a divisão do trabalho, né? Pensando no que futuramente, séculos depois, vai ser uma linha de produção. Então, aqui, ó, mudanças no sistema, né? Mudanças no trabalho, o sistema fabril. Nesse sistema, o trabalhador sai de sua casa e vai até um galpão, onde encontra a matéria-prima do patrão, as máquinas do patrão, as ferramentas do patrão, e ele trabalha pelo horário imposto pelo patrão. Então, nós vamos ter uma alteração nessas relações de trabalho. Vejam que nós tínhamos o artesanato, passamos por um processo de manufatura para chegar no sistema fabril, onde as pessoas se deslocam, né, até as fábricas, elas não são donas da matéria-prima, não são donas das ferramentas, não são donas das máquinas, elas fazem um acordo com o patrão em trabalhar determinadas horas
em troca de um salário. Ela vende, portanto, a sua força de trabalho no sistema fabril. Importante a gente perceber aí essas alterações nesse processo de produção ocasionadas pela Revolução Industrial. E aqui uma atividade, né? Indique na tabela a qual sistema de produção, artesanato, manufatura ou sistema fabril, cada característica pertence. Então, nós temos aqui as características, se ela é uma característica do sistema artesanal, do sistema manufatureiro ou do sistema fabril, a gente já corrige a nossa atividade. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então aqui, para indicar as características, né, relacionadas aí ao sistema de produção. Então aqui, ferramentas do patrão, sistema fabril. Oficina própria, artesanato e manufatura. Trabalho feito à mão, artesanato. Máquinas manuais, manufatura. Horário imposto pelo patrão, sistema fabril, a correção da nossa atividade, né? Condições de trabalho no início da Revolução Industrial. Sem uma legislação trabalhista que garantisse os direitos dos trabalhadores, nós vamos ter essas condições de trabalho, né? Trabalho assalariado, baixa remuneração, jornadas de trabalho que chegavam a 16, 18 horas por dia de trabalho dentro das fábricas, 15 minutos de folga para o almoço, mão de obra infantil e feminina que recebiam ainda menos do que os homens, né? Sem garantia de trabalho, né? Então as pessoas aí iam para as cidades, mas não tinham essa garantia de trabalho. Essa massa de trabalhadores, né, barateava cada vez mais a mão de obra desses trabalhadores, né? Você acredita que as condições de trabalho são diferentes atualmente? Sim, né, pessoal, essas condições de trabalho, elas são diferentes atualmente. Nós temos no Brasil uma legislação trabalhista. Então aqui, e a vida fora das fábricas, né? Imagine, né, trabalhando 16, 18 horas por dia, sobrava ali entre 6 a 8 horas para que esse trabalhador tivesse uma vida fora das fábricas, né? Então os operários moravam próximos às fábricas e eram vítimas da poluição dessas fábricas, das chaminés, né? As famílias operárias amontoavam-se em cortiços com um ou dois cômodos que eram usados para tudo, para cozinhar, para dormir, né? Os espaços sociais, né? Então essa representação dessas casas construídas em bairros operários que a gente vai conhecer aí, né, também
por cortiços, beleza? E aqui uma atividade, olha só, né? As influências desfavoráveis são as seguintes. 1. Necessidade de ritmar os esforços físicos e intelectuais com os movimentos das máquinas, movidas por uma força regular e incessante. 2. Permanência de pé. 3. Privação do sono, oficinas insalubres. Gente, esse texto acima se refere a quê? Né? Traga a sua resposta e a gente já faz a correção da atividade. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Aqui o texto se refere, né? O texto se refere à condição da classe trabalhadora, que podemos chamar de proletário, na Inglaterra do século XIX, no contexto da Revolução Industrial, beleza? Retomando aqui, né, pessoal, o trabalho ele vai evoluir a partir do desenvolvimento da Revolução Industrial, passando do artesanato, manufatura, chegando ao sistema fabril, a maquinofatura, né? A produção de bens cresceu, assim como cresceu o lucro, né? As condições insalubres de trabalho, as jornadas excessivas dos trabalhadores e as condições impostas a ele, né? Como, por exemplo, os baixos salários. Expressões como exploração do trabalho se tornaram constantes, né? Esses trabalhadores passam a ter a sua mão de obra explorada pelo dono das fábricas. Aqui as nossas referências e eu agradeço a sua presença, agradeço a Ronaldo, nosso intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.